bem? Cá estamos em mais uma aula, não é? Nós continuamos no primeiro curso, Fundamentos de Liderança. Estamos com o terceiro tema e último tema desse curso de Fundamentos, que é Comunicação. Aula número 8, falaremos de feedback e assertividade. Que bom, mais uma semana que nós estamos juntos. Sempre lembrando que este aqui é um canal que tem aulas semanais. É um programa com vários cursos sobre competências essenciais de um líder assertivo. Bem-vindo e bem-vinda. Assista às aulas, desenvolva sua carreira na empresa, aumente sua empregabilidade, mantenha sua equipe motivada e comprometida, supere metas e desenvolva as competências de sua equipe. Como nós já falamos, esta aqui é a 8ª aula de um programa com vários cursos. Os temas são organizados de um modo que você possa assistir na sequência que as aulas estão publicadas ou conforme seu interesse. Lembre também que as aulas anteriores ficarão sempre disponíveis. Na parte de baixo aqui você encontra uma flechinha onde vai para os apontamentos. Nesses apontamentos vocês vão encontrar os links para todas as aulas anteriores e, muito importante, vocês vão encontrar também o cronograma, a agenda com datas das próximas aulas, que serão sempre nas quintas-feiras. Vocês verão lá nos próximos meses. Basta se inscrever no canal, clicar no sininho para ser notificado cada vez que houver uma nova aula. Obrigado pelo seu like, e vamos à aula. Sempre lembrando que nunca haverá nada de taxas ou venda de alguma coisa. Nosso interesse é realmente que você seja um bom líder assertivo. Muito bem, então vamos lá. Aula 8, feedback e assertividade. Muito bem. Eu tenho certeza que não é a primeira vez que você se interessa por feedback. Então, não vou aborrecer você com regras detalhadas sobre o que você já sabe. Mas, lembrando de 3 coisas que estão na base de todas essas regras. Primeiro, o bom feedback tem foco em fatos observados e não em julgamentos ou percepções. Veja julgamento e percepção na aula 7 passada, Ele descreve fatos específicos e não fala generalidades. Ele centra-se em resultados e não nas pessoas e suas peculiaridades. Fatos observados não julgamento, fato específico não generalidade, resultados e não pessoas e peculiaridades. É isto, Agora, por que o feedback é importante? Por que nós devemos dar feedback? E como é que eu sei se o feedback funcionou? Muito bem. Vocês deveriam estar perguntando o que o líder deve fazer e para que ele tem que aplicar o feedback. A segunda, como é que eu posso saber se o meu feedback funcionou? Muito bem. Nós falaremos sobre dar e receber feedback, como ser assertivo. Isso em poucos minutos, já na nossa aula de hoje. Mas eu quero responder essas 2 perguntas fundamentais. Primeira, você tem que dar feedback quando o resultado ou comportamento não está conforme o esperado e contratado anteriormente com subordinados ou equipe, mesmo com colegas superiores. Aqui tem uma porção de palavra importante. Resultado ou comportamento não conforme aquilo que era esperado, aquilo que foi contratado com subordinados e equipe, com colegas e com superiores. E quando é que o feedback funcionou? Ele funcionou se acontecerem 2 consequências. Primeiro, houve mudança ou manutenção dos comportamentos na direção do resultado contratado ou esperado. Segundo, o relacionamento interpessoal foi melhorado e foi desenvolvida a confiança entre quem deu e quem recebeu o feedback. Vejam, funcionou se mudou o comportamento, melhorou o relacionamento. Tá bom? Portanto,
Quando nós falamos em habilidades e técnicas de feedback, nós devemos estar pensando que em três consequências. Primeiro, conservar ou repor os resultados na direção daquilo que foi contratado. Desenvolver as competências de subordinados e equipe. Como é que se avalia a competência? Pelos resultados obtidos e comportamentos observados. Tá bom? Aperfeiçoar o bom terceiro, né? Aperfeiçoar o bom relacionamento interpessoal. Aí eu quero fazer uma observação aqui. Esqueça termos, eu chamo de politicamente amaciados, do tipo assim, feedback positivo, feedback construtivo, feedback negativo. Não existem essas coisas. Né? Não sei por que as pessoas têm medo de falar o nome técnico do feedback. Só tem dois tipos de feedback. Né? O feedback corretivo e o feedback de reforço. Isso é o que fala a ciência, a psicologia, os estudiosos. O resto é com vergonha de não me certo as coisas que são certas. Né? Muito bem. Muito bem. É simples. Se eu quero corrigir o que queremos mudar, é um feedback corretivo. Se eu quero reforçar o que eu quero manter, é um feedback de reforço. Não tem segredo. Né? Agora vamos lá ver. Feedback corretivo. Você tem que identificar o desvio, localiza a causa e o responsável. Não estamos vendendo. Por quê? E quem é o responsável? Como eu brinco nas minhas conferências por aí, sempre tem uma vítima ou culpado. Né? Emita mensagem corretiva e coloca o resultado não conforme na direção do esperado ou planejado. Veja que eu não estou usando aqui o resultado correto e incorreto. Não, eu estou usando não conforme. Não conforme, brincando com os termos, não está de acordo, não está conforme com a gente combinou, não está conforme o esperado. Falar certo, errado, positivo, negativo é julgamento. As coisas não estão conforme. E o feedback de reforço? Identifica conformidade, a mesma coisa. Está conforme aquilo que a gente combinou? Sempre descrição e não julgamento. E se certifique que, se mantido ou aumentado o comportamento, o resultado será mantido ou superado. Identifique o responsável. Descreva a conformidade, agradeça e reforce os comportamentos a serem mantidos. Muito fácil, não é? O feedback corretivo, eu identifico o desvio, vejo quem é o responsável. Vejo que não está conforme, corrijo na direção daquilo que está esperado ou planejado. O de reforço, eu identifico a conformidade, descrição, né? Vejo quem é o responsável e reforço aquele comportamento dele. Digo qual é o comportamento, agradeço e estamos conversados. Muito bem. Agora vem uma questão interessante. Há algumas semanas eu estava fazendo uma palestra para altos executivos de uma grande multinacional. O presidente, o professor, me interpelou. Ele me interpelou meio provocativo, né? Legal. Melhor do que o feedback depois do desvio, não seria preferível não acontecer o desvio? Claro, ué, né? Melhor que não. A não ser que, se tiver tudo de acordo, o feedback de reforço. Mas eu entendi a pegadinha dele, a casca de banana que ele pôs na minha frente. Mas eu respondi para ele, sim. Só que existe uma ferramenta de uma habilidade na comunicação que eu não sei porque não é muito conhecida. Ela chama feed forward. Né? Muito bem. O feedback, uma palavra que a gente não conseguiria traduzir bem, os nossos amigos lá de Portugal chamam de retroalimentação ou alimentação por trás. Maliciosa essa questão, né? O feed forward é uma alimentação para frente, uma frente alimentação. Eu estou brincando com os termos, né? Eu tomo a liberdade de inventar essa tradução agora. Mas o que é isso, na verdade? É o seguinte, você prevê possíveis dificuldades que o subordinado ou equipe terão no processo para que ele fique conforme e, antes que aconteçam, avisa e indica os caminhos para superá-las. Não é um feedback, é um feedback antecipado,
não vamos brincar, o feed forward. Mas isso tem a ver com alguma coisa que trataremos numa aula lá para frente, nossa, que é de gestão de desempenho, quando você contrata o desempenho. Isso é outra história. Enfim, feedback de reforço, feedback corretivo, feed forward, e falta alguma coisa que é o feedback assertivo. Eu vou dar dicas para como você pode fazer um feedback corretivo e como você pode fazer um feedback assertivo e por que ele tem este sabor diferente ao feedback. Tudo é feedback. Muito bem. Bom, acontece o seguinte. Quando as práticas de comunicação levam a um clima de confiança e respeito, mais fácil vai ser uma reunião de feedback. Portanto, crie um espaço de respeito, seja delicado, dê um tempo para o aquecimento e entre no assunto. Então, existe aquele aquecimento, como é que vai a família, etc. Vamos conversar sobre isso, isso é importante. Essa história toda, talvez os autores clássicos de feedback digam que não é assim que faz. Mas nós estamos no Brasil, nós temos o nosso jeitinho e é melhor mesmo criar esse clima antes do feedback. Mas o que importa é que, feito isso, você entra no feedback corretivo. Você quer corrigir, não é verdade? Como é que faz? Primeiro, esqueça essa bobagem do feedback sanduíche. Primeiro fale de uma coisa boa, depois corrija. Isso é bobagem, isso é manipulação, não é verdade? Nós temos que fazer o feedback que corrige o comportamento. Então, comece, ponto 1, descreva o comportamento não conforme. Está acontecendo esta coisa, né? Explique as consequências desse comportamento nos resultados. Veja, só vale a pena dar o feedback, você só pode fazer, só deve fazer o feedback se alguma coisa não está acontecendo conforme deveria acontecer. Isso deve estar acontecendo no que, principalmente? Nos resultados, na qualidade dos processos, no clima da equipe e coisas parecidas, tá bom? Muito bem. Agora tem uma questão que as pessoas às vezes não percebem. Você tem que dizer como se sente com aquela situação. Lembra do princípio do fechamento que a gente falou agora há pouco? Se você não falar para o subordinado como você se sente diante daquele comportamento que leva a resultados não conformes, ele vai imaginar qualquer coisa, né? Então, a chave do sucesso é fácil de saber, a chave do sucesso, o que vai acontecer. E como é que Perry faz isso? Peça para ele a quarta dica, peça que a solução do problema, do desvio, não eu falando errado do problema, do não conformidade, não é? Peça que a solução da não conformidade seja uma solução dada pelo subordinado, não por você. A chave é que se ele der, ele mesmo, a solução para correção, ele vai ter compromisso com aquilo que ele está dizendo que vai acontecer e que vai levar ao resultado conforme. E se aquilo que ele está falando não resolve o problema? Ora, comece tudo de novo, né? Até que isto é a comunicação. Vai e vem. Olha, isto não acontece, etc. Deixa eu dar um exemplo melhor do que teorizar. Digamos que você tem uma dificuldade de uma não conformidade de um comportamento que você quer transformar e você quer dar um feedback corretivo. Faça o aquecimento, etc. e diga o seguinte: esta foi a terceira semana que você não vem trabalhar na parte da manhã da segunda-feira. As entregas sob sua responsabilidade atrasam e prejudicam o nosso processo. Isto me aborrece muito, pois sou responsável pelo cumprimento dos prazos. O que você fará para que isso não aconteça mais? Bom, eu estou apontando o dedo assim para enfatizar o meu exemplo. Você não vai apontar o dedo para o subordinado, não é verdade? O que você fará para que isso não aconteça mais? E agora? Onde entra aqui o feedback corretivo assertivo? Muito bem. Tudo isso é muito bonito se o subordinado fala, então tá bom, eu quero dar essa solução, vocês concordam, etc. E se ele não quiser? Ou se ele disser que vai fazer alguma coisa e não faz? E daí? Muito bem.
O feedback é muito melhor quando existe tal de clima de confiança e é mais importante ainda, funciona melhor quando o subordinado pede o feedback. O que eu faço para resolver este meu problema? Muito bem. Mas se ele não aceita, se ele não concorda e se ele resiste, você, como chefe, como líder, tem que fazer que aquele comportamento mude e a não conformidade seja corrigida. Muito bem. Tudo que a gente falou sobre o feedback deve ser mantido. A qualidade da comunicação, tudo deve ser respeitado. Apenas muda um componente que no exemplo eu vou destacar e vocês vão ver. Veja o exemplo. Neste mês, você deixou de visitar 18 dos 20 clientes de sua carteira e suas vendas mais uma vez caíram. Estes fatos podem comprometer sua permanência na carteira ou mesmo no cargo de coordenador da área. O que você fará para que isto não aconteça outra vez? O que mudou? O que mudou é que se nós no feedback corretivo falamos as consequências para o processo, a consequência para a qualidade. Aqui eu digo para ele que a consequência é para ele. Isso é uma ameaça? Depende. Eu diria que não é uma ameaça e você não está blefando, por favor. Isto aqui é um recontrato. Veja, nós esperamos isso de você. Se você não tiver o comportamento que atenda a isso, vai acontecer coisas com você. Muito bem. Acontece não, note que a chave é que a solução do problema ainda é do seu subordinado, não por você. E acontece que se ele não aceitar, vai aquela negociação. Enfim, e se mesmo assim isso não der certo? Bom, meu amigo, aí não se trata mais de técnicas de comunicação. Nós estamos falando de questões de política da empresa, disciplinar. Isso é outra história, mais lá para frente nós vamos falar sobre o uso do poder, mas por enquanto eu posso antecipar que este problema é seu. Não é do RH, não é do teu chefe, não é de nada. Decida o que você vai fazer dentro da política da empresa. Esteja seguro, entretanto, se você tem poder e se você tem disposição para assumir a decisão e as consequências. Quando chega nesse limite, alguma coisa muito não conforme na sua liderança aconteceu. Mas o nosso curso vai nos ajudar lá para frente a tratar dessas coisas. Agora, pode ser uma questão da competência do subordinado. Competência é ele não sabe, ele não quer, ele não tem disposição, é competência. E aí, nós vamos trabalhar na próxima aula, na aula 9, nós vamos falar sobre coaching, sobre resultados e sobre competências. Eu vou dar orientação de como ser um líder coach, como aplicar as técnicas e ferramentas de comunicação, feedback e assertividade para superar metas e desenvolver competências. Obrigado. Até a próxima aula. Não se esqueça de dar o seu like, se inscreva, clicar no sininho para ser notificado quando na próxima aula estiver disponível. Compartilhe esta aula. Deve ter muito amigo seu, colega seu. Manda para o seu chefe, para que eles possam aproveitar os ensinamentos desses nossos cursos, tá bom? Até lá, muito obrigado. Até a aula 9, na próxima quinta-feira. Muito obrigado. Até logo.